vamos para a meditação da palavra do Senhor neste momento. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus parou, mandou que lhe o trouxesse. E chegando ele, Jesus lhe perguntou: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu torne a ver. E Jesus lhe respondeu: Então veja, e vai, a tua fé te salvou. Logo viu e passou a seguir a Jesus, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores ao Senhor. Nos Estados Unidos, a pena de morte funciona. Ela é real, acontece ainda hoje. George tinha um amigo, e eles estavam num bar, e depois de beberem, começaram uma discussão, e em meio àquela discussão, George mata o melhor amigo. Pego no momento do assassinato, foi julgado e sentenciado à morte. E, numa prisão, aguardava a execução da pena. Pelo fato de que eram amigos, as pessoas começaram a fazer um clamor nacional para que o George não fosse morto. Porque aquilo havia sido uma fatalidade mesmo. Foi um momento em que ele perdera a cabeça. Eles eram amigos. Foi impactado com a comoção e resolveu dar um indulto de perdão ao George. Ou seja, livrá-lo não só da cadeia, mas da pena de morte. E também decidiu que pessoalmente iria entregar o indulto de liberdade e de perdão. E ele foi então até a penitenciária, adentrou ao corredor que dava à cela do George. Quando ele ia caminhando pelo corredor, o George, percebendo passos que vinham, colocou entre as grades os olhos assim, conseguiu perceber, e viu que vinha um homem de paletó e gravata. Quando ele viu que vinha um homem de paletó e gravata, ele adentrou-se à sua cela e imaginou: mais um pregador. Eu não aguento mais esses pregadores. E ele então virou o rosto para a parede e ali permaneceu. O governador chegou até a cela, chamou pelo nome dele uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas o George não deu atenção. Desprezou o homem que ali estava, não lhe deu atenção, não lhe atendeu aos chamados, de maneira que o governador, muito irritado, deixou a cela, enquanto caminhava para a saída, rasgou o indulto. Rasgou o indulto, rasgou o perdão, colocou no bolso, e quando saía pela cela, tirou então um outro documento, e morto. Esteve diante da maior oportunidade de sua vida, da liberdade, do perdão, mas jogou fora, orgulhoso como era, não é? Sem refletir aquele momento, sem dar atenção àquela situação, ele jogou fora a oportunidade. Meus irmãos, oportunidades não são coisas que se perdem, que se desperdiçam, porque perder uma oportunidade pode significar perder a própria alma, e foi o caso desse homem. Eu não sei quantas oportunidades você já teve de encontrar-se com Jesus. Eu não sei quantas oportunidades você já teve de ser o melhor crente. Eu não sei quantas oportunidades você já teve de ser o melhor marido, de cumprir a palavra que você disse que ia abandonar aquele vício. Eu não sei quantas vezes você já teve oportunidades. Mas uma coisa eu sei: oportunidades se encerram
e 1 hora, elas não batem mais a nossa porta. Nós não sabemos quando o relógio de Deus vai parar de bater em nossa vida. Nós não sabemos se a oportunidade de hoje voltará a estar disponível amanhã. É por isso que a oportunidade não se perde. É por isso que tem que se preparar para esses momentos, quando eles surgirem, quando Deus nos der. O texto que nós lemos fala de um homem que não desperdiçou a última oportunidade de sua vida. Jesus, como o texto disse, está chegando perto de Jericó, caminho de Jerusalém. E aquela será a última vez que Jesus vai passar por essa região e essa estrada. Nunca mais Jesus passaria por ali, até porque ele vai morrer em Jerusalém. E é o problema resolvido. Jericó, meus irmãos, esse ponto aí onde eles estão, era um posto de parada. As pessoas paravam ali, se aglomeravam ali, organizavam-se em pequenos grupos, porque dali até Jerusalém serão 25 quilômetros de subida, deserto, assaltantes. Eles se organizavam em pequenos grupos para correrem menos risco. Então era uma cidade onde as caravanas se abasteciam, compravam provisões, era onde as pessoas se reuniam para seguirem a viagem com um pouco mais de segurança. E estava indo caravanas, e também porque era a festa da Páscoa, e de acordo com esta festa, num circuito de 25 quilômetros distante de Jerusalém, todo judeu acima de 12 anos era obrigado a ir à festa. Então havia uma multidão, havia uma movimentação, e muitas pessoas iam a Jerusalém, mas o Bartimeu não. Ele estava à margem do caminho, no meio dessa multidão, ou entre essa multidão, ou à margem dessa multidão, o Bartimeu não pode ir à festa. Mas ele percebe o alvoroço, procura saber o que está acontecendo, e alguém lhe diz, olha, é Jesus, o Nazareno, que está passando por aí. Aquele homem, depressa, começa a gritar, Jesus, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. A multidão, como sempre, tenta calar a boca do cego. Mas ele ainda clama mais fortemente. Parou para ouvir o clamor daquele homem. E não só parou, mas também lhe perguntou, o que queres que eu te faça? Meus irmãos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 9 e 10, retrata o mesmo cenário. E lá, um pouquinho antes, Jesus faz essa mesma pergunta a 2 discípulos, Tiago e João. Que queres que eu faça a vocês, Tiago e João? Eles disseram, Senhor, sabe o que nós queremos? Nós queremos que quando o Senhor vier na sua glória, Jesus olha para eles e diz assim, vocês pediram mal. Vocês nem sabem o que estão pedindo. Pouco depois, Jesus se encontra aqui com o Bartimeu. E Jesus faz a mesma pergunta. Que queres que eu te faça? E ele, mais do que depressa, diz a Jesus, Senhor, eu quero ver. Eu quero ver. E a Bíblia diz que Jesus diz a ele, então veja. Bartimeu, você quer ver? Meu amigo, é isso que você quer, enxergar? Então enxergue. Veja. Bartimeu não desperdiçou sua última oportunidade. É provável que alguns já tenham ouvido o Evangelho mais de uma vez, mas ainda continuam endurecidos em seus corações, ou não tiveram aquela força necessária para entregar-se a Jesus. É provável que alguns, sendo salvos, foram chamados para uma vida de santidade já, de maior comprometimento, de maior consagração, mais de uma vez. Ao invés de passar 5, 6 horas em frente ao televisor, foram chamados para viverem uma vida mais comprometida com a pregação do Evangelho. É provável. É provável que muitas oportunidades de trabalho, negócios, progresso, mudanças para melhor já tenham surgido em sua vida. E é provável que muitas dessas oportunidades nós já tenhamos perdido. Mas hoje, mais uma vez, o Senhor, que não desiste de nos amar, que insiste em que nós venhamos a Ele, que insiste em que nós cresçamos na fé, que insiste em que eu e você sejamos melhores pessoas neste mundo para glorificar o nome dEle. Hoje, mais uma vez, por ser o Deus bondoso que Ele é,
ele vem lhe abrir os olhos, o coração, e dizer e chamar você para uma decisão como isso que a pessoa assume verdadeiramente. E Deus tem chamado esse homem no passado e está nos chamando hoje. Esse texto, para alguns, parece um pouco controverso, porque há dois fatores no texto que nós temos que levar em consideração e entender para não confundir, quando você estiver lendo aí o Evangelho de Mateus, por exemplo. No Evangelho de Mateus, nesse trecho, Mateus diz que são dois cegos, que Jesus trata deles, né? E agora, Marcos e Lucas diz que é o Bartimeu. Há uma outra coisa, Lucas diz que Jesus está entrando em Jericó, enquanto que Marcos diz que ele está saindo. Então, para alguns, isso gera até dúvida sobre a veracidade das Escrituras. Uai, será que há aqui um ponto de mentira na palavra de Deus? Será que há um ponto de divergência entre os evangelistas? Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinópticos. Sinópticos, a palavrinha grega que é dividida em duas partes, sim, e óticos significa mesma visão. O evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito, depois vem Mateus e Lucas, que partem de Marcos para o esclarecimento. Então, ambos têm a mesma visão, só que às vezes de ângulos diferentes. Então, observe, Mateus diz que são dois cegos, mas Lucas e Marcos não diz que não são. Eles simplesmente destacam o Bartimeu. Mas nenhum deles está negando, olha, era só um, dizendo era só um. Não, eles não dizem que eram só um, só destacam o Bartimeu. Certamente mais de um. Então não há controvérsia nenhuma. Segundo, naquele tempo haviam duas Jericós. A Jericó antiga, arruinada, só em ruínas. Então, se você estiver de frente à antiga Jericó, você vai dizer assim, Jesus está saindo de Jericó. Mas se você estiver de onde Jesus está olhando para a nova Jericó, você vai dizer, Jesus está entrando em Jericó. Não há controvérsia. Apenas visão de ângulos diferentes. Só isso. E é o que acontece no texto. Então você vai ler Mateus, Marcos e Lucas e pronto. Não há contradição alguma, até porque é a palavra de Deus. E Deus não erra, não errou nos seus escritos. Dito isto, sigamos aprendendo sobre o Bartimeu. Em primeiro lugar, notemos como era a vida deste homem até aquele presente momento. Versículo 46, aliás, versículo 35 e 36, diz que chegando ele perto de Jericó, estava ali um cego. Então temos a primeira informação, o Bartimeu era cego. Bartimeu estava sentado à beira do caminho. A Bíblia diz que ele era cego. Faltava ali a luz nos olhos. Faltava-lhe a visão. Então aquilo que você tem como prática, realizar todos os dias de manhã, que é acordar, abrir os seus olhos, talvez abrir a sua janela, olhar para a rua, ver a beleza, ver o sol nascendo, etc., não era uma realidade para aquele homem. Ele era cego. Mas não só isso, diz que ele era também mendigo, porque além de ser cego, era um miserável, estava pedindo, não é, à beira do caminho. Ele vivia a esmolar na beira da estrada, dependendo totalmente da benevolência caridosa dos que passavam. Meus irmãos, que não sabe para onde vai, e o mendigo que não tem para onde ir. Esta era a situação deste homem antes de se encontrar com Cristo. Ê, Bartimeu, que vidinha, hein? Ê, Bartimeu, que sofrimento, hein, Bartimeu? Esta era a rotina desse homem. Colocar-se à margem do caminho, estender a sua capa, abrir as mãos e mendigar as migalhas alheias. Que vida, hein, Bartimeu? Isso é vida? Que vida, né? Triste vida. Bartimeu era cego. Segundo, Bartimeu estava à margem, assentado à beira do caminho. É o que diz aí a palavra do Senhor, versículo de número 35 e 36.
Então ele não era apenas cego e mendigo, ele era vamos dizer assim, deslocado da sociedade, a sua imagem estava desvalorizada. Ele não tem valor, ele não tem dignidade, ele não é valorizado por ninguém. A sua palavra as pessoas querem mais fazer calar. Ele era desprezado, esquecido, ninguém lhe dirige a atenção, a não ser para colocar a mão no bolso e dar algumas moedas sobre a sua capa. Então veja, esse homem não tem saúde, esse homem não tem dinheiro, e também não tem valor próprio. Bartimeu não é nome. Bartimeu não é nome. Bartimeu significa bar, filho, e Timeu, de Timeu. Então, Bartimeu quer dizer filho de Timeu. O pai dele chamava Timeu, e ele era filho de Timeu, e ninguém sabe o nome desse homem aí. Algumas esposas de pastor sofrem um pouquinho, porque ninguém sabe o nome delas. Onde elas chegam, o pessoal fala assim, essa é a esposa do pastor fulano. Essa é a esposa do pastor ciclano. Mas muitas vezes é. No caso de Bartimeu, esse é o filho do Timeu. Esse é o filho do Timeu. E mais nada. Então ele não carregava apenas a sua capa, ele carregava também os seus complexos, os seus traumas, suas feridas, suas angústias, suas rotulações. Ele estava sentado à beira do caminho. Mas escute o que eu vou te dizer. Ele não nasceu ali. A mãe dele não deu à luz a ele ali. Não. Porque se você notar o texto, o texto diz que ele pede a Jesus que eu torne a ver. E se ele queria tornar a ver, é porque algum dia ele viu. E se algum dia ele viu, ele não nasceu à margem do caminho. Ele veio parar ali. O texto diz que ele estava, mas não era. Talvez você está à margem do caminho hoje. Talvez você está enfrentando uma situação difícil com a sua família. Seus filhos não te acompanham mais nos caminhos do Senhor. Seu cônjuge não anda mais contigo. Você já não tem mais a última palavra dentro de casa em termos espirituais. E você está andando à margem, sozinho, em lamentos muitas vezes. Mas essa não é a situação definitiva. O Bartimeu não nasceu ali, ele estava ali. Talvez você esteja enfrentando um momento gravíssimo na sua vida. Talvez em baixa espiritual. Mas não é toda a realidade da vida. É só um momento. Bartimeu estava sentado à beira do caminho. Mas ele não nasceu ali. Antes ele via. Há uma fake news que está circulando na internet aí. Você sabe que as pessoas ficam procurando pelo em ovo, né? Chifre em cabeça de cavalo. Já viu essa expressão? Então, as pessoas ficam procurando, por que será que o Bartimeu era cego? O que será que aconteceu? A Bíblia não diz nada, mas a gente quer saber. Até para ter uma novidade para trazer para o púlpito, né? E você encontra na internet várias questões, e tem uma fake news. Ele se converteu ao cristianismo. Por causa disso, ele começou a causar revoluções entre os romanos, e motins, levantar pessoas contra o Império Romano. Então os imperadores mandaram matar o Timeu, mataram-no para poder cessar os tumultos, e ainda cegaram, vazaram os olhos do filho dele, que é para que o filho não seguisse o caminho do pai, causando problemas. E aí as pessoas contam isso no púlpito como se fosse verdade, todo mundo fica, coitado do filho do Timeu, Bartimeu, que judiação. Mas isso é mentira. Isso é uma fake news, tem muito disso aí. Eu até estava pesquisando e disseram, não, mas o Flávio Josefo, que é um historiador lá da época de Jesus, ele registrou no livro dele. Aí eu entrei lá, qual é a página que está registrado? E aí apareceu um monte de escrito dizendo assim, não, isso aí até agora ninguém descobriu a página. Eu falei assim, peraí, eu estou com o meu livro aqui do Flávio Josefo, olhei, não tem nem de bar, nem de Timeu, tem nada disso. É uma fake news. Nós não sabemos como é que ele ficou cego. Sabemos que ele estava cego e à beira do caminho. Não estava entre a multidão que seguia para Jerusalém, porque ele não estava no caminho que ia para Jerusalém, estava à margem. A bem da verdade, meus irmãos, o Bartimeu estava ali, Deus tinha um propósito, e o propósito foi revelado, e ele enxergou mais longe do que muita gente. A bem da verdade, Bartimeu com seus problemas era um incômodo para muita gente. O que um homem desse podia fazer, meu Deus? Ele era cego, mas não era mudo. Ele era cego, mas não era surdo. Certamente estava ali porque Deus tinha um propósito, e movido pelo poder de Deus, chegou a hora dele.
Agora, há cegos piores que Bartimeu. Deixa eu te dar 4 modelos desses cegos. Primeiro, tudo, estão quase virando um querubim de tanto que conhece a Bíblia. Não é? Estão quase virando um anjo de tanto que conhece a Bíblia. Mas eles não querem ver a verdade. Continuam vivendo a mesma vida depravada. Quando deixam a congregação do Senhor, vivem como se Deus não existisse. Esses são os cegos que não querem ver. Segundo, os que enxergam uma coisa e veem outra. Eles enxergam uma coisa, mas eles querem sempre o benefício. Por exemplo, Eva. Deus disse, não vai comer do fruto. Ela ficou vendo, e quando Satanás disse, não, mas olha, se comer, vai acontecer isso. Ao invés dela ver no fruto a maldição, ela começou a ouvir a voz do diabo e ver o que não devia, pensar no que não podia, querer ser o que Deus não disse que seria. E você conhece o fim da história. O terceiro tipo de cegos são os que enxergam a cegueira dos outros. Esses são bons, porque de longe eles enxergam um cisco no olho dos outros. Só que eles não conseguem enxergar a trave nos seus. Não é? Eles enxergam longe, enxergam um cisco no olho dos outros. Eles conseguem ver todos os probleminhas da vida alheia, mas não conseguem ver nas suas. São piores que o Bartimeu. E o quarto tipo são os que, além de não verem, ainda não permitem que outros vejam. Perceba que a multidão queria fazer calar o Bartimeu, não queria? Cala a boca, cego! Não incomode! Estamos indo para Jerusalém, fica aí na sua! Você quer mais dinheiro? Cala a sua boca, rapaz! Mas a Bíblia diz que, Senhor, esse é o Bartimeu que o texto nos apresenta. Segundo lugar, observemos, irmãos, como decisões são importantes na vida. E como elas têm que ser tomadas rapidamente, às vezes, urgentemente, depressa. Lembra que o pastor de manhã pregou que o juiz não lhes fará, o juiz de toda a terra, depressa, justiça? Nosso Deus é um Deus que tem pressa muitas vezes. A urgência em certas situações. Há coisas que você pode deixar para amanhã, mas há coisas que não pode não. A Bíblia várias vezes diz, hoje se ouvires a sua voz, não endureça o coração não. Hoje, agora, nesse momento, hoje se ouvires. Porque a nossa vida, ela é tênue. A Bíblia que naquela situação, ele toma uma decisão, eu vou buscar o Nazareno. Eu vou buscar, eu vou clamar, eu vou gritar, até ser ouvido. Escute, ninguém é salvo apenas pelo desejo de ser salvo. Muita gente que eu conheço que diz isso. Aí eu pergunto, por que não estudou? Não, porque meu pai, porque minha mãe, porque o dinheiro. Olha, gente, quem quer estudar, estuda. Conheço muita gente que pagou faculdade vendendo coxinha na porta da faculdade. Quem quer vai atrás. Quem quer dá um passo. Quem quer estende a mão. Não basta apenas honestidade, sinceridade. É necessário uma busca verdadeira e a pessoa certa. A verdade é que muram e tem procurado muitos atalhos. Até tem uma música antiga aí, do meu tempo de infância, que dizia assim, quando morria alguém, ou quando alguém estava para morrer, o pessoal cantava essa musiquinha, e dizia, olha, quando você subir no céu entrar, deixa um buraquinho que é para eu poder passar. Tenha santa paciência, né? Tenha santa paciência, né? Homens procuram atalhos para chegar ao céu, buraquinhos, né? O buraquinho a gente fazia no circo. Lembra no circo antigamente? O pessoal ia dando volta em volta do circo, esperava o guarda dar uma bobeada, se levantava o negócio do circo, tipo, a gente chamava de ratão, né? Ratão é um camarada que conseguia entrar por baixo da lona. Mas no céu não tem esse negócio não. Existem até ditados que as pessoas dizem, né? O que importa é ter uma religião. Toda religião é boa, se você for sincero é o que importa. Mas isso é uma mentira. Apenas uma verdade e tudo aquilo que não está em consonância com essa verdade não é verdade. A Bíblia diz em nenhum outro a salvação. A Bíblia diz só Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Portanto, se você buscar em qualquer outra pessoa, jamais encontrará a salvação. Perceba que Bartimeu não disse assim, Pedro, fala para o João, Pedro, fala para o Tomé, que está pertinho de Jesus, para ver se Jesus pode me dar uma beirinha aí. Não, irmãos, o Bartimeu foi no dono dos porcos. Ele não ficou dando voltinha, não. Ele foi lá falar com o Senhor. Jesus, filho de Davi. Não tem nada de Pedro, João, não tem nada disso, não.
foi direto à pessoa certa. E ele ainda diz, filho de Davi, reconhecendo que Jesus é o Messias. Com a sua cegueira, meus irmãos, o Bartimeu enxergou mais longe que sacerdotes, escribas, fariseus e a multidão. Se você olhar no Antigo Testamento, não tem milagre de cego sendo curado. O judeu acreditava que só quando o Messias estivesse no mundo, os cegos seriam curados. Por isso que no tanque de Betfagé, aliás, Siloé, quando um cego foi curado, quando Jesus curou um outro cego lá, eles ficaram bravos com o cego, queriam saber tudo, conhecer o milagre, porque reconhecendo o milagre, tinham que reconhecer que Jesus é o Messias. Mas esse cego disse, filho de Davi, Messias, tenha misericórdia de mim. Meus irmãos, Bartimeu tem uma consciência profunda diante de quem ele está, de alguém que é mais do que um homem, que opera milagres, de que é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Ah, se nós tivéssemos essa consciência todos os dias, se nós andássemos pela rua pensando e lembrando que estamos andando diante do Senhor dos senhores e Rei dos reis, se trabalhássemos pensando assim, se fôssemos para a escola pensando assim, se tivéssemos vida em família pensando que tudo o que fazemos está diante dos reis, do Rei dos reis e do Senhor dos senhores. Ele entende que está diante do próprio Filho de Deus, diante do Messias tão esperado por Israel, o Salvador do mundo, a ponte que liga o homem a Deus, o único que poderia lhe trazer salvação. E ele repete esse gesto quando diz mestre. A palavra que ele usa aqui só aparece mais uma vez no Novo Testamento. E é a palavra Senhor, mesma palavra que Maria Madalena usou lá. Isso porque ele compreendeu que Jesus tinha o poder. Jesus tinha o poder. Meus irmãos, ele entende que Jesus era a resposta para a sua busca. Ele entende que Jesus é o pão para a sua fome. Ele entende que Jesus é a água para a sua sede. Ele entende que Jesus é o caminho para os seus pés. Ele entende que Jesus é o único que pode levá-lo a uma vida melhor, a vida eterna. E ele não desperdiçou a oportunidade. Ele buscou Jesus. Escute. Honestamente, você de todo o seu coração já buscou Jesus? Sem reserva, sem medo, entregando-se completamente, já, de verdade. E quem o busca tem que ser simples também. Pôs-se a clamar, dizendo, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Meus irmãos, Bartimeu não chega apelando pelos seus direitos, determinando as coisas para Jesus, como muita gente faz hoje, né? Chega no culto e diz, eu determino. Aí esse valentão que chega lá para Deus, Deus, eu determino isso, eu determino aquilo. Quero ver esse valentão chegar em casa para a dona que está em casa e falar assim, bem, eu determino. Vai tomar um supapo que nunca mais vai dizer isso. O mesmo valentão que quer dizer para Deus, para determinar para Deus, não tem coragem de mandar nem dentro de casa. Como é que tem coragem de mandar em Deus? Bartimeu não chega mandando, ele chega clamando. Nenhuma pessoa pode ser salva a não ser que reconheça que Jesus é o Senhor, e que ela é pecadora, e que ela é desesperadamente necessitada de Deus. Olha, você pode ser uma boa pessoa, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom empregado, um bom patrão, um bom homem honrado, uma mulher honrada, um filho honrado. Você pode ter vitórias maravilhosas na sua vida, ter conseguido sucesso na sua carreira profissional. Você pode ser uma pessoa admirada aqui no bairro, pelo seu caráter, bravura, méritos, mas eu quero dizer para você que nada disso te levará ao céu. Tem um montão de gente com todos esses títulos no inferno, porque cobriram-se com esses títulos e não com o sangue de Jesus. A Bíblia diz que nossas justiças aos olhos de Deus não passam de trapos de imundícia. E se você quiser conferir, Isaías 64, 6, Romanos 3, do 10 ao 12 ao 23. Meus irmãos, nenhum homem, nenhuma mulher podem chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu quero entrar no céu porque mereço. Fiz por merecer, fiz por donde, tenho méritos acumulados, alcançará. Somente quem reconhece humildemente e pede por misericórdia será agraciado pelo Senhor. Ele busca com simplicidade, mas também ele busca com resiliência.
com resiliência. Diz a Bíblia, muitos o repreendiam dizendo, cala a boca, cego. Mas ele gritava cada vez mais intensamente. Irmãos, quando ele grita, o texto diz algo maravilhoso. Perceba, naqueles dias eram dias muito quentes, calor escaldante. Dali até Jerusalém seriam 25 quilômetros, a pé, deserto, dificuldade, sede. Mas olha, o calor não faz Jesus parar. Ele está seguindo para Jerusalém. O aperto da multidão não faz Jesus parar, ele vai indo adiante. Tem uma multidão e ele está indo, caminhando. Os louvores que as pessoas estão cantando, porque era muito comum um grupo de judeus irem cantando para a Páscoa, não fazem Jesus parar. A via dolorosa, porque Jesus sabia que quando chegasse em Jerusalém, ele seria capturado, seria vitimado, morto, pregado numa cruz. Mas nem a via dolorosa o faz parar. No entanto, o clamor de um cego, miserável, sem nome, à margem da sociedade, o faz. Porque a oração, a essência, faz o coração de Deus parar. Faz o Senhor parar a sua trajetória. Opa, agora eu tenho que parar. Agora eu preciso parar. Ei, irmão, será que nossas orações estão causando isso no Senhor? Fazendo-o parar. E dizer a nós, que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Então ele busca com resiliência. Ele não queria deixar a oportunidade passar, mesmo enfrentando as dificuldades. Quando a gente anseia por Deus e quer ir a Jesus, sempre haverão dificuldades. Você sabe que a multidão que impede aqui o cego, depois vai impedir também o Zaqueu, né? Mesma multidão. Mas ele grita. E as pessoas talvez vão gritar de volta, dizendo, cala a boca. Talvez sua alma está gritando por Deus, seu coração ansiando pelo Senhor. Você está enfrentando o maior desafio da sua vida, o maior problema da sua vida. Talvez você já percebeu que se não crer, você está perdido. E você está querendo Jesus, buscando Jesus. Aí vem alguém e diz assim, ei, peraí, para. Que papo é esse de ir para a igreja de crente? Que papo é esse de cantar o hino do cantor cristão? Que história é essa de você ir para culto? Não, cara, para com isso. E talvez essas barreiras venham de dentro da sua própria casa. Porque Jesus disse que grandes obstáculos surgiriam dentro da própria casa. Fica a ideia de que, e algumas pessoas vão dizer, não, se você... E a pessoa fica presa àquilo, enquanto ela está morrendo, a míngua, sua alma está perecendo, secando, e Jesus passando. Nenhuma denominação pode levar ninguém para o céu, só Jesus. E é preciso vir a Ele com simplicidade. Mas não só isto. Veja que Ele vem com simplicidade abnegada. Note o que diz a palavra do Senhor ali, que Ele clamou a Jesus tendo misericórdia, e diz a palavra do Senhor, que Ele lança a sua capa e vai seguir a Jesus. Marcos diz isso claramente. Ele lança a sua capa e vai seguir a Jesus. O fato dele deixar a sua capa tem grande significado aqui, irmãos. Grande significado. Não é? Era a única coisa que ele possuía na vida, uma capa. Sabe por quê? Porque a capa para eles era muito significativa. Significava, primeiro, sua casa. Sabia disso ou não? Paulo fala disso em outras ocasiões. Significava o seu abrigo contra o sol, as chuvas, as intempéries. Significava o seu ganha-pão, porque ele estendia a capa para as pessoas jogarem as moedas ali, para ele assentar-se. Mas antes de tudo, significava a marca da sua pessoa. Se você olhar os grandes reis do passado, os caras tinham uma capa que tinha filete de ouro, de prata, identificava aquele é o rei. Se você ver os sacerdotes, eles tinham uma capa branca, bonita, com orlas e tudo mais, alguém dizia, aquele é um sacerdote. Mas quando alguém olhava para um pobre, cego, mendigo, miserável, e via ele com aquela capa fedorenta, dizia, aquele é um miserável. Pobre, cego,
nu. A capa era tudo que ele tinha. Mas escute, o que significa o nosso tudo quando estamos diante do Senhor dos céus? E as pessoas lhe chamaram e disseram, olha, Jesus quer falar com você. Ele lança de si a sua capa, como que dizendo, vou me desvencilhar de tudo aquilo que pode me atrapalhar de ir até Jesus, inclusive dos próprios pensamentos e imagens que eu tenho de mim mesmo. E ele estava no meio de uma multidão e ele queria, desenvolver-se ali. Ele larga aquela capa. Abnegado. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E finalmente aqui, ele vai com simplicidade, abnegadamente, mas com objetivo. Lembra que Jesus disse para ele, que queres que eu te faça? Irmão, honestamente, se hoje Jesus falasse aí no seu ouvido, ó, agora o papo é pessoal, com você. Eu fiz um sorteio lá no céu, seu nome saiu, e hoje a bênção é sua. Hoje o negócio é contigo. Então vamos lá. O que é que você quer que eu faça? O que é que você pediria? Ai, pastor, nem fale, tem tanta coisa. Não é? Tem tanta coisa, pastor, que eu queria que o senhor fizesse. O que é que você quer que eu faça? Irmãos, sabe, o Bartimeu, ele foi completamente objetivo. Ele disse, Senhor, eu quero ver de novo. Eu quero ver de novo. Eu quero enxergar novamente. E Jesus lhe concedeu o que ele pediu, né? Então veja. No entanto, a Bíblia diz que Jesus vai mais longe. Porque além da falta de visão física, ele precisava ter a visão espiritual. Do que adianta ser curado nessa terra, morrer e ir para o inferno? Não adianta nada. Nada, nada, nada. É uns poucos dias melhores e depois a eternidade em sofrimento. Mas a Bíblia diz que ele crê em Jesus, é curado fisicamente, mas especialmente torna-se um discípulo de Jesus e passa a seguir a Jesus Cristo. E aí vem a parte final da mensagem. As atitudes do Bartimeu o levam a desfrutar uma nova vida em Jesus. Primeiro, ele encontra que a fé que ele possuía foi suficiente para salvá-lo. Não é. Se fosse assim, cada um tinha que ser salvo pela sua fé, né? Não é isso que a Bíblia diz. O que está sendo dito é que, uma vez que ele depositou a sua confiança em quem tinha o poder de curar e salvar, ele colocou a fé na pessoa certa, portanto ele apropriou-se da bênção da pessoa certa. A tua fé te salvou, diz a palavra do Senhor. Segundo, ele foi curado por Jesus. Jesus disse, então veja, abre os teus olhos e vê. E imediatamente tornou a ver. Talvez você entrou aqui neste templo hoje à noite, cego espiritualmente, não é? E com um problema gravíssimo na sua vida física. Deus pode fazer as duas coisas, salvar a sua alma e curar o seu corpo, se assim for o desejo dele. Mas você precisa entregar-se, confiar nele de todo o seu coração. Talvez você esteja aflito porque está lidando há muito tempo com a sua saúde. Talvez você esteja angustiado, deprimido por uma causa que tem te oprimido, que machuca, que dói, que suga suas energias, que rouba o seu sono. Quero dizer a você que Jesus, o mesmo Jesus que passou aquele dia em Jericó, passa hoje pelas as avenidas de nossa alma, as avenidas da nossa história, as ruas e os becos do nosso destino. E o mesmo Jesus está dizendo, que queres que te faça? Levanta você e dá vida eterna também. Finalmente, o versículo diz, logo viu e passou a seguir a Jesus. Irmãos, para onde Jesus foi? O Bartimeu, né? Agora viu a oportunidade, né? O Bartimeu que conhecia todas as misérias dos pobres, agora poderia ser um grande político, quem sabe um senador romano, está aproveitando, não é? Que o Messias está passando ali, ele vai pegar uma caroninha para chegar até a capital e lá fazer o nome. É isso? Não. Para onde Jesus está indo, irmãos? Numa cruz. Preste atenção. Ele vai morrer numa cruz. E é para lá que Bartimeu vai. Ele segue o caminho do discipulado. Quem não negar-se a si mesmo, não pode ser o meu discípulo.
Irmãos, para um camarada que era cego, estava condenado a morrer na miséria, agora enxergar e seguir o Mestre, olha, não importa se ele vai para a cruz, Jerusalém, onde ele for, eu vou. E foi mesmo. E passou a seguir a Jesus. Era o caminho da cruz, envolvia sofrimento, envolvia dores, perseguições, mas ele tinha um motivo muito grandioso e glorioso para seguir o Mestre. Ele não perdeu a oportunidade de tornar-se um servo do Senhor Jesus Cristo, porque foi Jesus quem disse para ele: que queres que eu te faça? Eu conheci Jesus Cristo quando tinha 17 anos de idade, e aos 17 anos de idade, eu não tinha mais razão de viver. Já tinha pensado em tirar a própria vida, já tinha pensado em que a morte era melhor do que viver. Eu não tinha mais razão de existência. Mas naquele dia 4 de junho de 1990, quando eu entendi o Evangelho e conheci Jesus, eu passei a viver com sentido, a viver para a glória de Deus. E de lá para cá a vida tem sido uma bênção com o Senhor. Você tem tido oportunidades? Deus tem te preservado a vida, saúde. Deus tem lhe dado o pão de cada dia. Deus tem lhe dado abrigo, vestes, trabalho, família e amigos. Precisa Ele dizer: que queres que eu te faça? Ainda? Se Ele já te deu a salvação, precisa Ele dizer: que queres que eu te faça? Mas como Ele é bondoso, meu irmão, minha irmã, como Ele é querido, você vier humildemente e debruçar-se aos pés do Senhor, você vai ouvir dele também: você quer ver? Então veja. Você quer ser feliz comigo? Então seja. Você quer ganhar uma alma para Jesus? Então ganhe. Você quer ter uma vida santa? Então tenha. Você quer ter o seu lugar no céu, garantido pelo meu sangue? Então tenha hoje. Você quer ser um homem e uma mulher de valor neste mundo, em meu nome? Então seja. O mesmo Jesus, com o mesmo poder, hoje à noite, pode dar a mesma a palavra ao seu coração. O que queres que eu te faça? Eu não sei o que você quer que Ele faça na sua vida. Seja o que for, que seja para a glória dEle. Porque Ele está pronto a fazer. Você está pronto a crer? Vamos orar. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, por esse momento, pelo privilégio de podermos servir o Senhor, cultuar o Teu nome. Hoje à noite o Senhor deixou uma pergunta muito séria para nós. Que queres que eu te faça? Mas Senhor, Tu tens feito tudo. O Senhor tem feito tanto. Nós éramos pior que o Bartimeu. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nós estávamos jogados às traças, Senhor. Nós éramos um zero à esquerda. A nossa vida não tinha valor algum. Nós corríamos atrás do vento. Éramos desesperados para angariar coisas desta vida. Então o Senhor nos chamou, nos salvou. O Senhor nos deu uma família, o Senhor nos deu um lar no céu, nos deu o Teu Espírito, a Tua palavra, tem nos enchido de bênçãos. Como ousaríamos ainda dizer: Senhor? Mas o Senhor é tão querido, é tão presente, é tão bondoso, que ainda hoje está dizendo: o que queres que eu te faça? Jesus está dizendo: o que queres que eu te faça? Deixe-me te dar uma pista. Você ainda não entregou sua vida a Ele de todo o coração? Já conhece, mas não creu? Então, por favor, dirija uma oração a Ele dizendo: Senhor, eu quero ser salvo. Eu quero ter meus pecados perdoados. Eu quero ver com os olhos da fé, pela fé, as verdades eternas. Creia em Jesus como seu Salvador. E você que já creu, deixa eu te dar uma outra pista. Se o Senhor está perguntando ao seu coração: o que queres que eu te faça? Dobre-se diante dEle e diga a Ele: Senhor, eu quero que o Senhor me faça sábio para rejeitar o mal e me apegar ao bem, para escolher o caminho da direita, da vida, da verdade. Eu quero que o Senhor me dê sabedoria para ser um bom marido, um bom pai, um bom filho, um bom crente, um bom servo. Me dê sabedoria, Senhor, para eu fazer a diferença nesse mundo, enquanto aqui eu viver. O que queres que eu te faça?
Pai, obrigado pela tua palavra. E que o Senhor seja servido em ser glorificado nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado. Não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Quando o Senhor Jesus chamou